Olá, tudo bem? Na live de hoje nós vamos conversar com o Superintendente da Baixada Santista, João César Queiroz Prado, que vai explicar como a Sabesp se prepara para o aumento de demanda durante a temporada de verão e dar dicas para os clientes que vão visitar o litoral. Nós vamos começar com algumas questões elaboradas por nossa equipe, mas contamos com a sua colaboração. Para participar, basta deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Boa tarde, João César. Qual a expectativa da Sabesp para esse período? Boa tarde, olá pessoal da página da Sabesp que está nos vendo e ouvindo. A expectativa da Sabesp é a melhor possível para a temporada de verão, até porque nós trabalhamos com planejamento. Nosso planejamento começa no dia 2 de janeiro, logo depois do Réveillon, então nesse caso 2 de janeiro de 2016, e durante todo o ano fizemos ações estruturantes para garantir o abastecimento de água, coleta e o tratamento de esgoto, tanto da população fixa quanto da população flutuante, que nesta época do ano, principalmente no Réveillon, mais que duplica. Em alguns municípios chega a quintuplicar a população do município por conta da quantidade de turistas e por uma sazonalidade, uma atração turística que é o litoral paulista. E como que a companhia se prepara para esse aumento em termos de infraestrutura? Então, esse planejamento envolve ações como, por exemplo, aumento da produção, que seria aumento da quantidade de água disponível nas estações de tratamento de água, aumento dos reservatórios de distribuição, maior número de técnicos que ficam 24 horas de plantão durante esse período de verão para poder atender os nossos clientes de forma muito mais rápida, eficiente, principalmente as chamadas feitas pela nossa central de atendimento 195. Em relação a esse atendimento, há alguma diferença do atendimento que é feito ao longo do ano no sentido de equipamentos que são disponibilizados? Sim. Durante esse período de verão, nós recebemos equipamentos emprestados ou locados de firmas terceirizadas para aumentar o nosso contingente. Exemplo, carros-pipas, nós trabalhamos durante o ano com 10, nesta época do ano nós chegamos a 30 equipamentos, principalmente emprestados. Equipamentos para desobstruções de esgoto, motociclistas, porque nessa época do ano temos muito problema de trânsito nas cidades do litoral, onde muitas vezes você não consegue se deslocar ou perde muito tempo com esse deslocamento. Então, por conta disso, nós temos um atendimento imediato através de motociclistas para verificar qual a equipe e o equipamento necessário para aquela reclamação, porque nem sempre o cliente sabe explicar direito o que está se passando. Então esse motociclista atende rapidamente, faz um diagnóstico e nós encaminhamos uma equipe apropriada para fazer o devido reparo ou a devida explicação ao cliente que fez a reclamação. E que cuidados o cliente deve tomar ao escolher uma casa de veraneio em relação ao abastecimento de água? Isso é muito importante, porque nesta época do ano é comum os proprietários alugarem casas e não tomarem cuidado com a superlotação. Então uma casa que está dimensionada para receber e tem as instalações hidráulicas dela para 6, 7 pessoas, chegam a receber 20, 30 pessoas. Então a caixa d'água não está dimensionada para receber esse fluxo todo de gente, muitas vezes também não está limpa. O pessoal, infelizmente, nessa época do ano acaba tendo muito desperdício, fazendo luta e briga com baldes de água, deixando a mangueira aberta, lavando calçada, lavando o carro, sem tomar a mínima precaução de fechar, no mínimo, a torneira durante esse período. Além de tudo, nós também recebemos muitas reclamações que quando nós chegamos ao local, a residência está simplesmente com o registro de entrada lá do cavalete fechado. É simplesmente o morador, antes de reclamar a Sabesp, dar uma checada e abrir o registro do cavalete caso ele esteja fechado. É comum também termos reclamação e chegarmos lá por falta de pagamento, a água foi cortada e aquela casa, aquela residência está sem água. Então temos que encaminhar também uma equipe técnica especializada para fazer o que nós chamamos de religação da água
que demanda aí um serviço mais demorado, e isso pode causar um transtorno enorme para a pessoa que está chegando com toda a família, né, querendo se divertir na praia e encontra a casa sem água, e não por um problema da Sabesp, mas sim por um problema que o proprietário não pagou a conta de água. Tá certo. Em relação aos sistemas de esgoto, quais são os reflexos desse aumento de demanda, desse aumento da população na região do litoral? Então, por conta do calor que faz nessa época do ano, o pessoal também acaba, né, óbvio, consumindo mais água, gerando mais esgoto. Esses esgotos precisam ser tratados, precisa ser tratado. Isso a Sabesp faz em toda a Baixada Santista, porém, nessa época do ano aumenta muito o número de entupimentos de esgoto, causando extravasamento. Quando nós fazemos a desobstrução através dos nossos equipamentos, nós detectamos que a obstrução e o consequente extravasamento foi causado por mau uso. O pessoal, infelizmente, usa o vaso sanitário como lixeira, jogando cotonetes, absorventes, preservativos, panos, muitas vezes até paus, que causam esse entupimento, gerando esse transtorno enorme que é um vazamento de esgoto e que traz risco à saúde pública e pode causar até problemas na balneabilidade das praias. Eu queria que você reforçasse a importância da caixa d'água, tanto da limpeza quanto de verificar se a casa que a pessoa está alugando tem esse equipamento. Por que ele é tão importante? A caixa d'água é obrigatório por lei, inclusive. E isso facilita, ajuda muito o morador, por exemplo, num vazamento de água que caso ocorra próximo ou até na rua, em que, para que a Sabesp faça o reparo, ele tem que fechar o registro. É como se fosse na nossa residência. Quando tem um vazamento num apartamento, você tem que fechar o registro geral para poder quebrar e fazer o conserto. A Sabesp também tem que fazer isso dentro das cidades. Quando ocorre esse fechamento para fazer o reparo e a moradia não tem caixa d'água, o morador sofre falta d'água de imediato. Se ela for dimensionada, estiver limpa, que é recomendado essa limpeza e desinfecção a cada 6 meses, esse morador e essa casa vai ter uma reservação para 24 horas, não causando nenhum problema de interrupção, tendo o abastecimento pleno, porque em 24 horas a Sabesp faz o reparo, volta ao abastecimento normal e a pessoa não sofre nenhum tipo de descontinuidade no abastecimento. Portanto, a caixa d'água é importantíssima. Infelizmente, no litoral, cerca de 30 a 35% das residências não tem caixa d'água. E isso é uma recomendação, inclusive legal, e que a Sabesp pede para a população que tenha realmente caixa d'água para evitar esse infortúnio. Tá certo. Obrigada, João César. Nós lembramos que todos os canais de atendimento da Sabesp estão disponíveis em nosso site www.sabesp.com.br. Obrigada pela companhia e até a próxima live.